Oi, pessoal, bom dia. Mais uma aulinha começando. Eu sou a professora Bárbara, da Frente de Brasil, Colônia e Império. E hoje nós estamos iniciando, então, continuando, na verdade, né, a temática dentro do Brasil Império. E agora a gente vai falar de período regencial, tá? Período regencial também é um período bem curtinho de tempo, de 1831 a 1840, ok? A gente vai conversar um pouquinho, dando continuidade na primeira aula gravada aí, né? Que a gente trabalhou o primeiro reinado, que existe a figura de Dom Pedro I. Aconteceu algo, Dom Pedro I deixa, abdica do trono, e então a gente inicia no Brasil o período regencial, onde tem ali o Dom Pedro II. Tudo bem? Então a gente está falando do Brasil, período de monarquia aqui no Brasil. Seguindo, então, só para recapitular algumas coisas, né? Uma perguntinha para a gente refletir aí a temática, tá? Primeiro, Dom Pedro I, ele abdicou, então, ou seja, né? Ele renunciou, ele deixou o trono em 1831 para resolver algumas coisinhas ali, né? Mas quais coisinhas são essas, né? Quais foram os motivos que os levaram a tomar essa decisão? O Dom Pedro I, ele acabou abdicando do trono, né, e deixou seu filho Dom Pedro II, ainda criança. Mas qual foi o motivo? Obviamente que tem um último motivo, que ele foi resolver coisas, mas já acontecia, já tinha um cenário aí, né, a cara do Brasil do primeiro reinado, já estava acontecendo algumas coisas que eu conversei com vocês na última aula, tudo bem? Então a gente pensando algumas coisinhas aí. Agora vamos para a resposta. Espero que vocês tenham conseguido responder essa perguntinha, tá? Então, qual é a resposta, né? O Dom Pedro I, então, no primeiro reinado, ele já enfrentava algumas crises políticas e sociais, principalmente, né? Porque a galera não curtia muito ele ali no primeiro reinado. O pessoal gostava muito de Dom João, lá no período joanino, com as melhoras, né, que teve aqui no Brasil. E aí, quando Dom Pedro I ficou aqui, teve muitos conflitos sociais e políticos, né? Principalmente porque ele criou o poder moderador, né? Ele queria ter poder em cima de tudo que estava acontecendo no Brasil na questão da política. E as duas grandes revoltas e guerras que aconteceram, né? Que foi uma lá em cima no mapa do Brasil e uma outra lá embaixo na região da Cisplatina, que a gente acabou perdendo esse território que era embaixo ali do Rio Grande do Sul, tá? Então, além disso, o país vivia também problemas econômicos, né? Quando a gente fala de guerra também tem a questão de dever dinheiro, né? Gastar muito dinheiro. Então, isso foi se agravando, e aí o estopim, né? A última gota aí para acabar de vez com o primeiro reinado, o período de Dom Pedro I, é que estava acontecendo um problema lá em Portugal, né? Já que o pai de Dom Pedro I morreu, então eles tinham uma filha de Dom Pedro I lá, né? Na linha sucessora, como Dom João morreu, Dom Pedro I assumia, só que Dom Pedro I estava aqui no Brasil. Então, lá em Portugal, quem iria assumir seria a linha sucessora, a filha de Dom Pedro I. Porém, a filha de Dom Pedro I era criança, então o irmão de Dom Pedro I, que estava lá, né, acabou retirando a sobrinha e comandando sozinho. E aí isso gerou um estresse social e político. Então, Dom Pedro I teve que ir para Portugal para resolver, né, e pegar o seu trono, de fato, lá em Portugal. Só que ele precisava deixar alguém da família real aqui, na linha sucessora também o seu filho, Dom Pedro II, também criança, e aí a gente começa a falar do período regencial a partir disso, tá bom? Então, o período regencial, ele é marcado por 1831 a 1840, ok? Essa imagenzinha, esse quadro aqui é para representar Dom Pedro II criança, mas eu sei que há ali aspectos adultizando ele, né? Não, ele não parecendo infantil, nem nada do tipo, e foi proposital, tá? Essa pintura passar essa mensagem, tudo bem? Então, Dom Pedro II, ele tinha apenas 5 anos quando seu pai deixou comandando aqui, mas ele não podia governar, obviamente, com 5 anos de idade, né? Então, o período regencial ele tem esse nome justamente porque ele vai ser governado por regentes. Então, o que são regentes? Pessoas que vão exercer essa função de rei, né? Assumindo esse trono, e porque a galera que pode assumir o trono, né? No caso ali do Pedro II, é uma criança, então não dá.
Então vai ter regentes, pessoas conversando, teoricamente, né, e articulando para comandar esse reino enquanto a criança vai crescendo, tá? O período regencial, ele durou até 1840, então a gente está vendo que não esperou ele atingir a maioridade, né? Ele fazer os seus 18 anos aí, então ele acabou assumindo antes, e aí a gente vai ver por que ele assumiu antes, ok? Porque a gente vai ver que o período regencial, esses regentes, eles não conversavam entre si e não tinham um acordo político, muito pelo contrário, ok? Seguindo, então, o que é legal a gente entender é que após a proclamação da independência, então lembra que a gente está vivendo um período do Brasil que é independente de Portugal. A família real está morando aqui, mas a gente não depende mais dele financeiramente, politicamente, tá? Então, após a proclamação da independência, né, tem essa coisa de organizar. Vamos organizar, então, agora estruturar, porque não é a galera mais lá de Portugal que manda aqui. Então, vai surgir essas questões administrativas, políticas, enfim, ok? E aí a gente vai entender também como vai ser separado esse período regencial. Eu sei que são muitos nomes, não se assustem, tá? Mas quais são eles? São os grupos. Quem são esses regentes? A gente vai ser separado por 3 grupos, ok? Esses 3 grupos são liberais exaltados. Então a gente pode pegar o pé da letra, tá? Liberais exaltados, então quando a gente diz a pessoa está exaltada, ela é muito extrema, né? Muito radical. Então essa galera ela é mais radical. Quando a gente fala de liberais adorados, ou ali tá, pode ser chamado de moderadores também, tá? Então eles são mais medianos ali, ok? E tem os restauradores, quando a gente fala de restaurar algo, é para voltar como era antes, tudo bem? E a gente vai levando ao pé da letra. Então, os liberais exaltados, eles queriam mudanças radicais. Quais são as mudanças radicais? Acabar com a monarquia. Manda todo mundo da família real embora e vamos resolver a gente e vamos proclamar a república. Lembrando que a república, a gente está falando de 1831. A república ela só vai ser, de fato, anunciada lá no final, em 1880 e taranã, ok? Então, a gente está um pouquinho longe desse período ainda, tá? Os liberais moderadores, eles defendiam, sim, que poderiam ter os regentes, mas eles queriam que modificasse essa galera ali. Essa monarquia, ela podia ser mais centralizada. O que é centralizada? Ter mais conversa, ter mais uma organização ali, né? Ter mais organização da questão de várias pessoas participarem, e não somente um, tá bom? E os restauradores, eles de fato restaurar, voltar Dom Pedro I para Dom Pedro I mandar aqui, tá? Então tinham esses 3 grupos. Então esses 3 grupos que estavam mandando no Brasil não conversavam. Então já estava tudo errado por aí, ok? Então o debate político ele era separado em centralização e descentralização. Central, né, no meio, e descentral é tirar, tá, do poder. Então pensa, tá, que o Brasil é muito grande no mapa, sempre falei isso para vocês. É muito difícil comandar todo esse território, ainda mais com tanta gente discordando, tá? Então essa galera discordando, ele vai dar um pouco de, assim, motivo para a galera se revoltar ainda mais. Então tinha uma galera que falou, não, vamos manter, né, o centro ali, que é a capital ali no Rio de Janeiro, né? Vamos manter ali o poder político centralizado nessa região, e deixa os outros restos do Brasil se virarem, e eles que se virem. E já tem uma outra galera falando, não, então, tipo assim, eu tô lá no extremo do Nordeste do Brasil, eu quero ter a minha autonomia, tá? E aí, assim, a galera tava discordando e concordando, tá? Então, a centralização, seguindo o slide, né, no período regencial, ele falava disso, de limitar a autonomia das províncias. Então, o que é limitar? Tirar, é barrar, ficar até ali e acabou, tá? E já o grupo que defendia a descentralização, então a central descentralização, né? Ele busca maior autonomia das províncias. As províncias vocês entendem como estados, tá? Então, hoje, por exemplo, cada estado ele tem a sua autonomia. Então, eles podem ter regras, feriados, leis, enfim, de acordo ali com o que eles querem fazer, ok? Então, o que eles estavam falando? A descentralização é isso, ele dá o poder para cada região. E o outro não, o outro falava, deixa a gente mandar aqui pro resto do Brasil, tá? Então, era essa galera, era esse cenário político.
tudo bem? Então tinha 3 grupos, e esses grupos eles estavam falando que o Brasil todo ele tinha que ser um poder mais centralizado, descentralizado. Agora, quando a gente fala das fases, né, é sempre legal a gente falar ali dos períodos, vocês podem acompanhar que fica mais fácil os anos, né? Eu sei que são nomes também que dão muito medo, assim, porque é muito difícil de gravar, regência trina, mas sempre uma dica que eu dou é sempre levarem ao pé da letra, tá bom? Então, regência trina, que vem de 3, tá? Provisória que é algo não é fixo, tá bom? Regência trina permanente, então, são 3 que não trocam. E a regência una, então, é uma pessoa só que está regendo, que está comandando tudo, ok? Nesse primeiro período, que é um ano só que dura, aí vai ter o que então? No primeiro ano, né, que Dom Pedro II chegou, e aí a galera, não, então vai ter regente e tudo mais, já tem a suspensão daquele poder moderador que Dom Pedro I tinha criado. Lembra que eles tinham criado, né? E aí vai ter também nesse período uma eleição para falar, não, vamos eleger, provisoriamente tem uma galera, mas vamos eleger a galera fixa, tá? Aí quando ao passar do tempo, então de 31 a 35, 1800, né? 31 a 35, vai ter uma assembleia, lembra que eu falei que a assembleia é a galera que se reúne, né? E principalmente a galera que se reúne das províncias, então dos locais que existem no Brasil, para falar, né? Ah, eu quero autonomia no meu estado, eu quero autonomia onde eu moro, etc. Tá? Então, vai ter essa galerinha se organizando nesse período da trina permanente. Além também de ter a criação da Guarda Nacional. Por que uma Guarda Nacional? Porque é assim que eu vou reprimir a galera que tá fazendo revolta, tá? A Guarda Nacional vai estar ali para tirar a galera que tá querendo fazer revolta, brigas, etc. Conter, né? E a última regência una, por mais que fala una é um só, vai estar caracterizado por 2 pessoas, só que elas não vão estar comandando juntas, tá bom? Uma comanda, depois a outra comanda, ok? Esse período aí ela é marcado pelo estopim, assim, o auge das brigas nas províncias, e aí esse governo, então, ele vai ser a galera vai eleger, né, vai ser eleito. O primeiro cara vai ser um padre, o nome, ele vai ser mais conhecido como Padre Feijó, que é Feijó o sobrenome, e depois entra né, em seguida entra o Pedro de Araújo Lima, beleza? Também, quando nos textos, nas provas, geralmente caem só Araújo Lima, tá? E aí, nisso, com a galera discordando, tudo, todo esse auê social, aí a galera vai falar, bom, vamos dar o golpe da maioridade, que é o quê? Fazer Dom Pedro I assumir antes da idade certa. Tudo bem? Beleza? Então, esse é o cenário, a carinha do período regencial. A gente está falando muito de local. Como que é a cara do Brasil, né? A cara do Brasil é essa carinha aqui, ok? Então, a gente pode perceber que tem nomes muito diferentes, as separações ali, por exemplo, Mato Grosso, ele não tem a separação do Mato Grosso do Sul ainda, a gente não tem ali a parte do Amazonas, é outro nome. Percebe que a gente não tem a parte do Acre ainda, tá? Então tem muitas mudanças que vão acontecendo no período de 1800 no Brasil, tá bom? Só que aí as coresinhas, elas estão representando as revoltas que existiram nas províncias, ou seja, né, nos estados, tá bom? E aí tá os nominhos e os anos que aconteceu e as cores para facilitar o entendimento de vocês. Então a gente vai ter algumas revoltas aí, que são elas, a cabanagem, a balaiada, a gente tem revolta dos malês, né? Tem a sabinada e temos os farrapos ou farroupilha, que também tem 2 nomes, tá? Então vamos começar a falar de algumas aqui, de algumas não, todas. Só que o que eu quero, uma dica, né, que eu gostaria que vocês marcassem, é que essas revoltas, elas podem cair as perguntas específicas, mas também elas podem perguntar num panorama geral, né? O que essas revoltas queriam, por que elas estavam descontentes, por que elas aconteceram, como elas foram reprimidas, tá? Porque é um panorama geral, como eu falei, elas só aconteceram porque tinha uma galera muito desorganizada politicamente no poder ali, que eram os regentes, tá bom? Bom, a cabanagem, ela durou aí esse período de 5 anos, tá? E aí eu coloquei, fica mais fácil para vocês estudarem, vocês pausam o vídeo, olham com calma. Mas, geral, né, o que foi, coloquei as principais causas, líderes, objetivos e como acabou, né? Que também é bem importante vocês saberem ali
como que foi essa partezinha. Então, só para vocês entenderem que a galera da cabanagem, tem até um videozinho que fica bem legal da gente assistir, que era uma galera bem esquecida. Se vocês olharem no mapa, deixa eu voltar um aqui, a cabanagem ela acontece lá em cima, na região norte do Brasil. E lembrando que o estado, que a capital do Brasil neste período era aqui embaixo, no Rio de Janeiro. Então, era uma galera totalmente esquecida, tá? Da questão de infraestrutura, socialmente, financeiramente, de tudo, tá? E aí eu vou fazer um parênteses bem rapidinho aqui, que esse canal, ele é feito por IA. E aí é aquilo que eu falo para vocês, dá pra gente usar a inteligência artificial para estudar sim, a gente precisa saber como, né? Então, é legal esse vídeo, que por mais que seja uma criação, né, tecnológica, ele está assim, baseado em documentos, então está sendo verídico, eu assisti antes, né, para ver se está passado certinho as informações, então está bem coerente com o que foi de fato, tá bom? Mas eu gosto de mostrar para vocês, eu gosto de passar porque fica mais fácil para vocês compreenderem visualmente, ok? Posso disponibilizar para vocês, de qualquer forma, o videozinho é bem legal, tá? Mostra, fica mais fácil, porque eu tô falando para vocês, então isso aqui fica mais visual para vocês entenderem o cenário, tá? Balaiada, então ela vai durar de 1838 a 41, um pouquinho mais curtinho aí, tá? E a mesma coisa, o que foi, quem participou, causas, líderes, consequências, e sempre quando a gente fala de como acabou, né, a gente sempre entende que a galera sempre foi muito reprimida, né? E aí, Balaiada, se a gente retornar aqui no slide, a gente consegue ver aqui ó, que Balaiada é do ladinho de Cabanagem. A gente desce um pouquinho ali, no estado do Maranhão. Bom, sabe nada, aí a gente também, né, vê que é de 37 a 38, então dura um aninho só, é mais rápido do que os outros. E a Sabe Nada, ela acontece seguindo aqui na Bahia, percebe que são, até então que eu falei, são todas lá em cima no mapa, tá? Que aí é fácil de compreender, porque quanto mais longe da capital, mais vai ser essa desigualdade, essa diferenciação, tá? A Farrapos, ou também os textos podem falar Farroupilha, tá? É a mesma revolta. Então, Farrapos ou Farroupilha é a mesma revolta, ok? Ela vai durar de 35 a 45, beleza? E a mesma coisinha eu coloquei para esquematizar, para vocês olharem com calma, tirarem print e ler as informações, tudo bem? E como, né, é legal vocês lerem os desfechos e comparar um desfecho com o outro, se eles foram reprimidos, o que aconteceu com os líderes, se os líderes foram perseguidos, mortos, tá? Isso é legal vocês analisarem de como a galera era muito, muito reprimida neste período, tá bom? Aqui também tem um vídeozinho muito legal para vocês olharem a diferença, porque um vídeo mostra a região extremo norte do Brasil. E esse outro, o Farrapos ou Farroupilha, é lá embaixo, já é no extremo sul, né? Então, assim, é legal vocês olharem a cara do Brasil em diferentes contextos, né? Um lugar que é muito calor, um lugar que é muito frio, e a questão econômica é muito diferente uma coisa da outra, mesmo a gente falando do mesmo país, tá bom? Então é bem legal vocês também assistirem do mesmo canal, tá? Guerra dos Farrapos. E esse também que cai muito em prova, porque ele fala principalmente, diferentemente dos outros, uma galera que vai fazer essa revolta é a galera que é a galera escravizada. A gente não pode esquecer que todo esse período de Brasil, né, grande parte da população, ela é constituída pelos escravizados, tá? Então ainda existem nesse período poucos ainda escravos libertos, né? Que libertos, nem vocês entendem como não ter dono mais, tá bom? Mas essa é uma das revoltas assim que cai mais justamente por quem faz essa revolta, né? Que é a galera escravizada, tá bom? E aí tem também um adendo bem interessante, que é também a galera, qual é a religião dessa galera, né? Essa galera, ela é muçulmana, tá? Porque a gente também tem que entender que a África, né, é um continente. Então a galera, né, tem várias culturas ali, elas foram todas jogadas aqui para serem escravizadas, né? Então é uma revolta que cai bastante. E aí eu peço que vocês tenham um pouquinho mais de atenção, tá bom? E por curiosidade, caso vocês queiram saber, o dos malês, é que eu falo males, mas malês porque tem acento, tá?
ela aconteceu aqui na região da Bahia, ó. Coloquei aqui os mapas para vocês visualizarem, tá bom? Onde está cada revolta. O fim do período regencial, que é um período bem curtinho, mas muito turbulento. O que acontece? Como a gente entende que há todo esse período de tempo, período regencial, muita briga política, tá? E essas revoltas que eu tô falando para vocês foram da população. Mas dentro da política, dentro dos grupos dos regentes, eles também brigavam entre si, porque eles não se concordavam, tá? Então, essa briga política entre os liberais e conservadores, o que aconteceu? Os liberais, né, insatisfeitos com a regência daquele Araújo Lima, lembra que eu falei? Que teve a UNA, a regência UNA. Então, quando estava que era o Araújo Lima, né, que era um conservador, então os liberais, que era o grupo oposto desse cara, ele falou, não, vamos defender aí, vamos antecipar essa maioridade do príncipe ali, vamos lá, vamos colocar ele para comandar o Brasil. E aí, né, o nome do Dom Pedro II, para quem não sabe, é Pedro de Alcântara, beleza? Mas eu coloquei Dom Pedro II, mas é legal saber que Pedro de Alcântara, porque alguns textos podem brincar e fazer pegadinhas sobre isso, para confundir vocês, tá? Então, Dom Pedro II, dito isso, liberais, conservadores, não se conversando, e eles, um grupo querendo uma coisa, outro querendo outra, então os conservadores, os liberais falaram, não, vamos antecipar essa maioridade, e assim conseguiram, tá? Dom Pedro II, então ele teve a sua maioridade antecipada, e ele vai se tornar, assim, imperador do Brasil com 14 anos de idade, que é bem estranho de se pensar, né? É um menino muito novo aí, pensando com a idade de vocês estarem comandando, né, ser imperador de um país. É muito louco, né? Então, esse ato, quando ele então tem, né, esse golpe da maioridade, ele assume com 14 anos, a gente encerra o período regencial e começa um outro período do Brasil, que vai se chamar Segundo Reinado, ok? Então, esse ato ele se inicia, então, Segundo Reinado. E aí os liberais, eles ficam super satisfeitos, obviamente, né? Porque retirou do poder a mão dos conservadores, né? Que estavam ali no poder, beleza? Então, os liberais, eles também providenciaram, né, essa coroação de imperador, tudo uma cerimônia, enfim. E pensou também, eles pensaram que assumir com o Dom Pedro II, criança ainda, adolescente, assumindo o trono, que as revoltas iam cessar. Então, todas essas revoltas que eu falei para vocês, eles acharam que, não, eu acho que agora, tendo realmente alguém da família real mandando, acho que a galera vai ficar ok e não vai brigar mais, mas muito pelo contrário, tá bom? Mas foi um dos motivos também que a galera queria que Dom Pedro II atingisse logo a maioridade e no fim deu esse golpe aí da maioridade, tá? Para tentar conter um pouquinho essas tantas revoltas que estavam acontecendo no cenário brasileiro nesse período, beleza? Então é isso, agradeço a atenção de vocês, tá bom? Muito obrigada e qualquer duvidazinha vocês mandam aí, beleza? Um abraço, até!